agora que está gravando. Vamos gravar também no Teams. Agora não vai fazer diferença nenhuma, porque ele está só dando pau nas gravações dele. Certo? Perdendo altas aulinhas aí. Se não tivesse gravando também no OBS Studio, a gente estava, como é que fala? Descoberto. Pronto. E aí, vamos para o nosso, né? A gente está no segundo experimento, que é justamente o uso da lei de Stokes para determinar a viscosidade de fluido, certo? E se vocês lembram lá da mecânica dos fluidos, né, disciplina de semestres anteriores, a viscosidade, né, é justamente uma das propriedades que a gente estuda primeiro dentro da mecânica dos fluidos, que ela basicamente, né, vai dizer como que o fluido, ao escoar sobre, como é que fala, solicitado por algum tipo de força, né, quanto de resistência a gente vai acabar tendo, né, sobre determinada geometria, justamente porque vai haver uma reação desse fluido ao ser deformado sobre a ação dessa força e vai criar uma força igual e contrária sobre essa deformação feita. Então, basicamente, essa viscosidade para a gente ela vai relacionar, né, a força que está sendo feita, né, com a taxa de deformação que está sendo solicitada sobre ela. Tá? E para diferentes fluidos, né, tipo newtoniano, dilatante, pseudoplástico, perdão, a gente vai ter diferentes comportamentos para essa viscosidade, certo? E é extremamente importante a gente conhecer, né, ou avaliar a viscosidade de fluidos, porque como eles são elementos que ah, entram entre geometrias, conforme essas geometrias se movimentam entre si, eles vão reduzir bastante o atrito e o desgaste entre essas geometrias. Então isso ajuda a manter os equipamentos, né, com uma vida útil mais longa e ao mesmo tempo reduz, né, a energia gasta ou energia perdida, né, com o efeito de atrito. Reduz também aquecimentos e outros tipos de coisa. Então, os experimentos para a gente avaliar a viscosidade, eles são experimentos bastante interessantes do ponto de vista prático e ao mesmo tempo eles têm, como é que fala? Muita aplicação. Deixa eu ver aqui, temos mensagens. Bom dia, Thales. Então, para a gente avaliar essas viscosidades, né, o que basicamente a gente vai trabalhar vão ser alguns viscosímetros aqui. Vai ter um que a gente vai fazer experimento para ele, mas vamos ver os outros tipos de viscosímetros que existem. Tá? Basicamente, a gente tem os viscosímetros que a gente chama de viscosímetros primários, tá? Eles basicamente medem, né, qual que é a tensão que está sendo feita sobre o fluido, né, e qual que é a taxa de deformação sobre o fluido. Aí, nesse caso, a gente utiliza, né, basicamente geometrias normalmente que rotacionam sobre um fluido entre como é que fala, e um outro anteparo que vai ter uma velocidade, vai estar fixo, né, então não, sem velocidade. Então, na hora que um disco, por exemplo, gira sobre um fluido, certo? Esse fluido vai criar um movimento de rotação aqui ao redor desse vai criar um movimento de rotação, né, na poça que ele vai formando, né, entre as geometrias do elemento móvel e do elemento fixo. Então, o perfil de velocidade, como uma espessura bem pequenininha, ela vai ser previsível. E aí, sabendo como que o fluido vai deformar a velocidade de rotação desse disco aqui, a gente já consegue determinar a taxa de deformação, medindo, né, quanto de resistência a gente vai ter ao movimento, né, deste elementozinho, ou do disco, a gente acaba tendo uma medida da tensão de cisalhamento que vai estar sendo feita. E daí é basicamente matemática, né? Pega a tensão, divide pela taxa de deformação e chega na viscosidade do fluido, certo? Pode ser com esse tipo de geometria aqui, de um disco girante, né? Pode ser no formato de cone, pode ser no formato cilíndrico, mas o princípio é basicamente o mesmo, né? Você tem uma superfície que vai ser móvel, outra superfície que vai ser fixa, entre eles o fluido, e com base na geometria, né, nos escoamentos do fluido, a gente vai ter uma medida, né, do que vai ser a viscosidade. Para a gente dar uma olhadinha nisso, lá do laboratório da Química,
tem um equipamento chamado reômetro. E eu trouxe ele aqui para a gente para brilhantar a nossa aula. Certo? Fotinha, um videozinho. Então, foto mesmo. Esse aqui é o reômetrozinho, tá? Ele é composto não só por esse equipamento meio maluquinho aqui, mas embaixo você tem um banho térmico que vai trazer água, né, a temperaturas controladas para poder passar aqui por baixo desse anteparo fixo aqui para poder colocar o fluido, né, ou trocar calor com fluido até que o fluido em si, né, esteja a temperatura que está sendo setada aqui por equipamento, certo? Ele pode fazer tanto curvas de viscosidade por temperatura, por exemplo, em função de ir variando a temperatura ao longo do ensaio, ou então ele pode ficar basicamente também variando a taxa de deformação do fluido, né, e vendo como que a tensão vai aparecendo, para ver se o fluido ele vai ter um comportamento newtoniano, né, ou se vai ter um comportamento de pseudoplástico, ou dilatante, etc. Aqui só para a gente ver, tá? Aqui tem o disquinho que está sendo colocado, tá? Ele na superfície inferior ele é liso, e aqui na parte de baixo a gente tem só o anteparo que é fixo, e a gente coloca o fluido aqui, ó, entre um e outro, o disquinho vai descendo, e na hora que encosta aqui começa a rotacionar, e normalmente a rotação bem baixinha. Então eu vou tocar um videozinho aqui só para a gente ver. Esse exemplo dele. Vai. Foi. Certo? Nem parece, mas já está ensaiando, tá? Aqui ele está mostrando temperatura para a gente, qual que é o torque que está sendo feito. E para a gente observar, vou aproximar um pouquinho mais a câmera aqui no finalzinho. Aqui está mostrando força, né? Aqui ó, outras coisinhas como velocidade. Ele está rotacionando aqui para a gente em 5 Hz. Então o próprio movimento dele é bem lento. Dá para acompanhar aqui, ó, essa bolinha aqui, ó, essa imperfeiçãozinha aqui, que está girando pelas costas dele. E aí, problemas de medição para esse equipamento, tá? E feito de propósito. Aqui, quando foi colocada a amostra do fluido, ela foi colocada um pouquinho a mais, certo? Esse pouquinho a mais vai aderir à lateral desse disco girante, certo? E ao fazer isso, né, essa rebarba, essa sobra aqui do fluido, vai fazer com que nem todo o perfil, né, de velocidades seja o mesmo que estava previsto aqui para o fundo. Então, isso vai fazer que nessa borda aqui você tenha um escoamento diferente, que vai também, né, vamos dizer assim, que vai também criar atrito sobre esse disco aqui na hora que ele estiver girando. Então, isso vai ser contabilizado como se fosse, né, como é que fala? Uma tensão a mais. E aí a viscosidade, né, medida, ela fica superior ao real. Tá? Então, normalmente, quando é colocado esse fluido aqui, a gente chega e tem que retirar o excesso se o excesso aparecer. Tem que ser só uma camada fininha, fininha. Tá? Então, normalmente é só um pouquinho de amostra que coloca. Tá? E eu fiz, aproveitando que eu fui lá no laboratório, eu fiz para os 3 fluidos que a gente vai ensaiar, essas curvas aqui de viscosidade por temperatura, tá? Então, elas têm aqui, ó, para o óleo de rícino, seria esse aqui, ó, qual que é a viscosidade dele em função da temperatura. Aqui a gente teria, né, para o óleo SE30, quanto que deu. E a gente tem para a glicerina aqui, ó. O da glicerina ficou muito, muito errado. Na hora que a gente for ver o vídeo do ensaio, eu vou mostrar por quê. Certo? Que o da glicerina deveria dar maior viscosidade e deu a menor de todas. Tá? Isso que foi um erro do experimento. E aí, na hora que eu for mostrar o videozinho, eu falo de onde que vem esse erro. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Por enquanto não, tá tranquilo pra mim. Então tá bom. Vamos descendo aqui. Esses seriam os nossos viscosímetros primários, né? Esses exemplos aqui todos rotativos. E dos viscosímetros secundários, eles normalmente eles são o quê? São viscosímetros que não vão medir diretamente a taxa de deformação do fluido. Eles vão medir outro tipo de efeito. Aqui só mostrando, né, um parecido. E aqui coloca um disco, né? E esse disco ele vai estar imerso no fluido, certo?
E aí, na hora que ele girar, ele vai criar uma taxa de deformação sobre o fluido que ele está ensaiando, né? E ele vai poder criar curva, né? Essa aqui em azul mais claro, de taxa de deformação na abscissa, né? Por tensão de desalhamento, para ver se a viscosidade ela se mantém linear, é o que é o caso para fluidos newtonianos, ou ele pode fazer aquele ensaio que eu mostrei para vocês aqui, ó, de pegar né, a viscosidade e avaliando né, como que a temperatura vai influenciando sobre ela. Tá? São normalmente os dois que esses viscosímetros eletrônicos acabam trabalhando. Tá? No caso dos viscosímetros secundários, eles vão medir de outras maneiras. É aí que outras maneiras são essas. A gente tem os viscosímetros do tipo tubo capilar, onde a gente tem um tubo bem fininho, na qual a gente coloca o escoamento para poder atravessá-lo, um determinado comprimento dele, que vai ser a nossa seção de testes. E aí o que vai acontecer? O tubo é de diâmetro bem pequenininho, a vazão é baixa, então o escoamento é laminar. Então a perda de carga que vai existir na seção de teste vai ser dada pela equação do Darcy-Weissenbach, ou seja, perda de carga distribuída, que é igual ao fator de atrito, comprimento, no caso da seção de teste, pelo diâmetro interno do tubo, que é conhecido, e velocidade ao quadrado sobre 2g. Como a vazão é conhecida, a velocidade também vai ser conhecida, então a gente tem, exceto o fator de atrito, né, todos os elementos aqui conhecidos. Então, porque a perda de carga ela vai ser coletada basicamente em função dessa diferença de altura da coluna de fluido, que vai representar a diferença de pressão, que por sua vez é consequência da perda de carga distribuída. Então, uma medida indireta da perda de carga em função dessa variação de altura aqui, e da perda de carga, velocidade conhecida, comprimento, diâmetro, a gente isola o fator de atrito, que para escoamento laminar ele vale 64 por Reynolds. E dentro do Reynolds a gente tem a viscosidade. Então, basicamente é isolar a viscosidade a partir de um monte de dados conhecidos. Certo? Essa é a ideia. Outros que a gente tem são, por exemplo, os viscosímetros de Seibold, onde basicamente o que a gente tem? A gente tem um anteparo, onde o fluido é colocado, e esse furo ele vai ter que passar por um funil, certo? Ou seja, tem um orifício aqui de saída que ele é de dimensão, como é que fala? Padrão. E aí, como é que fala? Espera-se que o fluido escoe por gravidade, né? Do nível de ensaio até ele descer e preencher né, um certo volume. Em função do tempo necessário para ele preencher esse volume, a viscosidade ela é determinada, certo? Na parte aqui, ó, lateral do anteparozinho, a gente tem basicamente um banho de fluido, né, água normalmente, que vai estar a temperatura que a gente quer ensaiar o fluido, certo? Esses viscosinhos de Seibold é um modo bem mais, vamos dizer assim, bem mais despreocupado dele, ou bem mais, vamos dizer assim, bem menos laboratório e muito mais prático. Ele consiste, por exemplo, quando você compra um kit de pintura como é que fala? De pintura por pressão, ele vem na forma de um funilzinho, certo? Padrão de plástico mesmo, e uma tabelinha que te dá lá para diferentes tintas, né? Qual que deveria ser o tempo para que a mistura tinta mais solvente, né, atravesse, ou como é que fala? O volume que deveria colocar e qual o tempo que é necessário para que todo ele escoe a partir daquele funil. Porque uma vez que você tem que comprar a tinta e o solvente normalmente em separados, tá? 999% do tempo, e fazer a mistura para que a viscosidade da mistura pigmento mais solvente fique adequado, aí você pega, coloca na proporção que você acha que está correto, mistura bem e depois você pega esse funil, coloca lá na sua tinta, né? E espera e marca o tempo que demora para poder descer. Isso porque, como basicamente as pistolas de ar comprimido elas vão
que fala, jogar um escoamento de ar que vai passar por uma garganta, e na garganta você vai ter uma comunicação com o reservatório de tinta, então, em função de ter uma alta velocidade naquela garganta por onde a tinta vai estar, onde o ar vai estar passando, a tinta vai ser succionada. E aí, esse movimento de acessão da tinta, a quantidade de vazão que você vai ter de tinta vai depender basicamente da viscosidade dela, porque você vai ter uma diferença de pressão, que vai ser uma diferença de pressão fixa, e você vai ter um comprimento de tubo, né, que vai ser fixo. Então a perda de carga ali vai depender basicamente do termo da viscosidade, já que o escoamento vai ser linear. Tá? Então, se você tiver solvente demais, você vai ter um fluido que vai ser pouco viscoso, aí você vai ter uma quantidade muito grande de, né, tinta mais solvente, ou seja, a sua, vamos dizer, preparo para a pintura, e aí você vai jogar isso em grande quantidade sobre a superfície, fazendo, por exemplo, que ela fique úmida, certo? Ou seja, na hora que a tinta espalha sobre ela, pode ficar muitas gotículas sobre gotículas, e aí elas vão, conforme, depois que elas são jogadas na parede, elas vão escoando, camada sobre camada, ela vai descendo e não deixa uma qualidade muito boa no, como é que fala? Em questão de acabamento, etc. Certo? Além disso, né, tendo muito solvente ou mais que o necessário, quando o solvente bate lá na parede, ele fatalmente vai, aos poucos, né, sendo liberado na atmosfera, conforme ele vai se soltando, né, do pigmento e evaporando, certo? E, como é que fala? Ele em concentração maior na tinta que está na parede, ele vai demorar mais para que a tinta seque. Então você tem um processo de pintura que vai ficar com qualidade inferior, vai demorar mais tempo e você ainda vai perder muito, vai gastar muito solvente, então o custo fica mais elevado em função desse tipo de efeito. Agora, se for o contrário, se tiver muito pigmento, o que vai acontecer é que a tinta ela vai subindo lentamente e na hora que ela for acelerada pelo ar que vai estar passando na garganta, você vai ter uma gota que vai chegando, vai resistindo um pouquinho àquela passagem do ar e aí na hora que ela ganha uma massa grande, ela vai lá e é arrancada do restante do escoamento e vai sendo projetado contra a parede. Então vai uma gota muito grande que na hora que vai acertar a parede, ela pode não ter, como é que fala? Ela pode não se espalhar de maneira adequada. Ou seja, na hora que ela bate, ela pode não ficar homogênea a sua pintura e ao mesmo tempo você vai ter muito, como é que fala? Na hora que fala no homogêneo, que vai ter mais concentração, né, desses pigmentos em diferentes posições dela, certo? De forma que você pode afetar, inclusive, né, a tensão de aderência, né, da tinta com a parede. Aí você vai ter menos resistência dessa tinta, por exemplo, a um processo de vamos dizer assim, a um esforço exaliante sobre ela, certo? Alguém chega, por exemplo, esbarra e a tinta se solta, né, que é bastante comum, por exemplo, tinta a óleo, quando a gente não prepara a superfície, como, sei lá, corrimão, que é bastante comum, né? Que a pessoa vai lá, segura no corrimão e na hora que vai subindo ou descendo, né? Acaba criando uma força que é perpendicular à superfície e daí a tinta vai se soltando, certo? Então pode ter esses dois motivos. Preparo errado da tinta e além disso, né? Também tem o efeito da superfície não estar preparada. De se chegar lá, lixá-lo direitinho, preparar o metal para receber o pigmento e por aí vai. Certo? Então, é um viscosímetro, né? E sua versão comercial simples para pintores amadores e profissionais. Certo? Esse de Seibolt, a gente tem os de Haywood também, que é basicamente a mesma coisa em princípio, né? Você vai ter um outro meio, né? Ou um fluido que você vai colocar no anteparo, esse anteparo vai ter um pequeno orifício, ele vai cair aqui. O que muda basicamente é a construção do equipamento, também o volume que tem que descer para poder contabilizar a densidade, por aí vai, certo? Tem outros que são mais antigos, que é o de Enger, por exemplo, aqui ainda é feito de madeira e por aí vai, certo? E o que vai interessar para a gente no nosso experimento mesmo, que é o viscosímetro tipo Hopper.
ele basicamente é um, como é que fala? Ele é um reservatório para o óleo, certo? Na lateral dele vem um banho para manter na temperatura que a gente quer, certo? Uma resistênciazinha elétrica para poder regular a temperatura aqui do banho. E o que acontece? Ao invés da gente solicitar o fluido, né, com uma geometria, obrigar ele a fazer alguma coisa, a gente vai simplesmente pegar uma geometria, certo? Conhecida, e vai deixar com que ela caia por gravidade, né, dentro do fluido. E na hora que ela vai, como é que fala? Na hora que ela vai descendo, né, normalmente, vamos dizer assim, na hora que ela vai descendo, você vai ter o empuxo atuando sobre ela, você vai ter o peso dela puxando ela para baixo, e além disso, conforme ela escoa, você vai ter uma força resistente à movimentação dela, que é a força de arrasto do fluido. Essa força de arrasto ela é proporcional à viscosidade. Então, se a gente conseguir medir ah, vários elementos desses, a gente consegue achar a viscosidade do fluido. Então, aqui só mostrando essa faixa de temperatura, o volume de óleo que usa, os símbolos e outras coisas assim. Aqui eu vou pular essa parte aqui de óleos lubrificantes, depois a gente volta nisso, se for o caso. O que acontece? Quando a esferinha estiver lá no experimento, e aí sobre ela, faz o desenho aqui, ó. Ficou bonitinho. Reservatóriozinho. Deixa eu recortar aqui para ter uma abertura, para a gente colocar a esfera. Tá? Formas. Vamos colocar em outra cor agora. Colocar um azulzinho, bem clarinho. Vamos colocar uma esferinha, que é o que a gente vai trabalhar aqui também. Beleza, vamos trocar a cor dela. Esferinha, pretinha, beleza. Vamos colorir. Muito bem, aqui fica assim. Repetir. Esferinha nossa. Eu quero em vermelho, menos espessura, e vermelhinho. Coloca assim. As nossas forcites. Testou. Vamos regular aqui para ele não vir com tamanhos absurdos. 16 está um bom tamanho. Então a gente teria força de arrasto. Empuxo. Peso.
E o que acontece? Essa força de arrasto aqui, ó, ela depende basicamente da equação da lei de Stokes para esse escoamento sobre esfera, onde faria que a força de atrito para a gente seria. Ah, eu não tenho mi aqui, né? Mas vamos fazer o seguinte: vem para cá. Só para a gente ter as equações próximas, tá? Não tem a letra mi. Layout. Estreita. Aumenta o zoom. Aqui. Qual que é a ideia? A força de arrasto FA para a gente ela vai ser dada pela lei de Stokes, certo? Ela vai ser 6π mi viscosidade vezes o raio da esfera e vezes a velocidade que a esfera está descendo, certo? Enquanto o empuxo ele vai basicamente depender, né, da densidade do fluido ou do fluido, volume do fluido, vou colocar como para todo, tá? Para ficar diferente da velocidade. Então, o volume do fluido, ó, o volume submerso, né, do corpo. No caso da esfera vai ficar completamente submerso, então vai ser o próprio volume da esfera. Certo? E a gravidade. Inicia o empuxo para a gente. E claro, a gente tem o peso. Vai ser basicamente a massa da esfera vezes a gravidade. Tá? E aí, qual que é a ideia? Quando a gente colocar essa esfera, ela for partindo, né, no fluido, ela for partindo de uma velocidade zero, o que vai acontecer é que para a força de arrasto, que depende da velocidade, a força de arrasto ela parte de um valor que é zero. Tá? Então, ela faria basicamente isso aqui. Ó. Vamos 2D, vamos criar um pequeno gráficozinho para essa parte aqui de velocidade. Vamos primeiro só os eixos, então preto. Ok. Outrozinho aqui. E agora vamos desenhar. Desenhar a mão livre mesmo. Tá? Opa. Loucura. Certo? Então, o que a velocidade vai fazer? A esfera vai basicamente fazer isso aqui, ó, sair de uma velocidade zero e sendo acelerado, né, pela soma, né, do peso está para baixo com o empuxo vai estar para cima. Então ele começa com a velocidade zero, vem acelerando, acelerando, acelerando até que ele chegue a uma velocidade em que, ele chega a uma velocidade que não muda mais. Não está tão bonitinho. Então, basicamente essa é a ideia. Só melhorar aqui, tá? Aí. Essa seria para a gente a velocidade, tá? Em função do tempo.
E se a gente for olhar a força de arrasto, eu vou colocar ela em outra cor, tá? Ali é variando proporcional à velocidade. Então, seria basicamente um múltiplo. Começa daqui, vai crescendo e depois estabiliza aqui junto da velocidade. Então, Ctrl Z aqui. Então, basicamente, esse comportamento aqui para força de arrasto. O F. Ah. Isso é o que se espera que aconteça. Isso vai acontecer justamente porque, quando a gente fizer o somatório de forças, certo? Ele vai dar para a gente basicamente, né, força de arrasto para cima, mais o empuxo, menos o peso, certo? Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. E até a esfera chegar nessa velocidade terminal aqui, ó, a força de arrasto está menor do que o necessário para que o empuxo e o peso, né, sejam, como é que fala? Sejam nulos. Enquanto a gente tiver uma velocidade baixa, né, ou seja, o peso em módulo vai ganhar do empuxo e vai ganhar da força de arrasto, certo? Na hora que ela chega aqui nessa velocidade terminal, a gente vai ter uma aceleração nula, porque as forças aqui já se equilibraram e a gente tem alguma coisa nesse formato aqui, ó, onde a força de atrito, o empuxo e o peso, né, elas já vão já vão se equilibrar. E aí, uma vez que a gente tem isto, ocorrendo, se a gente substitui, jogar o peso para o outro lado, fica positivo também. Nem preciso, deixa ele assim, igual a zero. Vamos só substituir as expressões aqui. Então, a força de arrasto seria isso daqui. O empuxo está aqui. E o peso está aqui. Então, na hora que a gente isola o termo da viscosidade dentro dessa expressão aqui, ó, a gente vai ter esses dois termos passam para o outro lado. Então, na hora que eles passam para o outro lado, eles vão trocar de sinal. Ou seja, o termo do empuxo vai ficar negativo e o termo do peso vai ficar positivo. Certo? E a gente chega e divide eles, né, para os termos que estão multiplicando a viscosidade. Basicamente o 6π. Mais fácil, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Tira-me. Deixa-me. Então, vem para cá. Então, basicamente, dentro desse experimento, a gente tem como é que fala? Um aparato experimental bem simples, né? Que é são reservatórios contendo fluidos diferentes, no qual a gente vai pegar esferinhas cuja massa a gente conhece, certo? Cujo diâmetro a gente conhece também, então raio nós temos, e a gente vai basicamente medir, né? Que velocidade é essa com que a esfera está se deslocando. Se a gente souber esse valor aqui, a gente fatalmente encontra a viscosidade, certo? Limitações para esse tipo de aparato, tá? No caso do escoamento, ele ao redor da esfera, a lei de Stokes para ele basicamente está válida, né, para escoamentos do tipo laminar, ou seja,
quando o escoamento se torna turbulento, você vai ter oscilações das velocidades do fluido ao redor da esfera, e isso vai causar não só uma pequena turbulência, né, mas isso vai fazer com que as forças de resistência à passagem do fluido através como é que fala? Ao redor da superfície da esfera fiquem maiores do que está sendo previsto ali na equação. Então a gente precisa de um Reynolds pequeno para poder fazer essa força valer. Se for um escoamento turbulento, aí vai ter outras equações, né, que vão relacionar, né, essa força de arrasto sobre a esfera. Certo? Para escoamento laminar pode ser só aquilo ali, mas para o uso dessa lei de Stokes, a gente precisa de um Reynolds menor que 1, certo? Ou até, né, um Reynolds um pouquinho maior que 1, que aí a gente também pode tem que falar, considerar que o resultado não é válido. Se tiver um Reynolds maior que 1, um 5, 10, por exemplo, a gente tem que descartar o resultado porque não está adequado, né, para o tipo de experimento que a gente está fazendo. A quantidade em erro que a gente deve estar obtendo deve ser grande o suficiente para influenciar muito na medição. Certo? Para avaliar esse número de Reynolds, basicamente o que a gente faz? Pega a velocidade terminal da esfera, o diâmetro dela, e divide, né, pela viscosidade cinemática, que nada mais é do que a viscosidade do fluido, né, dividido pela densidade. Certo? Alguma dúvida, gente? Então, do experimento nosso. Cadê? Não é este. Prática laboratório. Deixa eu melhorar aqui a minha visualização. Exibir. Ícones médios, que eu consigo ver. Então, são 3 fluidos. Vou abrir o videozinho. Quem fez foi o professor Marco Aurélio, tá? Então, não repare. Opa. Aí. Certo? Nossa bancada, basicamente, são 3 fluidos. A gente está vendo 2 aqui, ó. Aqui, glicerina, aqui o óleo é 30, o óleo sai é 30. Certo? Na parte de trás tem o óleo de rícino ou o óleo de mamona, a mesma coisa pra gente. E aí, basicamente, o que a gente tem? A gente tem os tubos, né? E nos tubos a gente tem aqui marcações de posição, certo? Quando a esfera estiver passando por eles, a gente vai saber, olha, aqui seria a posição 0. Aqui mais para baixo tem 20 centímetros em relação a este, certo? Então isso daria o curso, né, da esfera, e na hora que a gente cronometrasse o tempo em que ela passa de de uma marcação para outra, a gente teria a gente teria a velocidade dela, né? Com distância conhecida e coisinha. Além disso, nos fluidos aqui, a gente consegue observar outros 2 medidores. Lembra que na expressão que a gente estava tratando, para o empuxo a gente precisava da densidade do fluido? Pois é. Para medir essa densidade, a gente tem basicamente esses densímetros aqui. Um em cada fluido, certo? E ao mesmo tempo a gente tem um termômetrozinho, um em cada fluido também, certo? Porque a viscosidade é uma propriedade que mais varia com a temperatura. Então, é importante que a gente tenha sempre um termômetro, né, para medir a temperatura do fluido, para a gente poder comparar a viscosidade que a gente está obtendo experimentalmente com fluidos que estão à mesma temperatura, com o mesmo fluido na mesma temperatura em que ocorreu o experimento, certo? E no caso do densímetro, ele é basicamente isso aqui que a gente está vendo. Deixa eu aumentar aqui para melhorar. Ele é uma massa de esferas aqui no fundo, para fazer com que, na hora que ele colocado sobre o fluido, ele desça um determinado nível e fique equilibrado, né, nessa posição vertical, uma vez que o flutuador, né, ele vai ter um formato, né, cilíndrico, certo? Com uma grande área, e a parte que vai efetivamente fazer medição, ela vai ser um cilindro menor, certo? E toda contendo ar aqui dentro, e é uma escala aqui posicionada aqui sobre o eixo, que qual que é a ideia?
em função do peso de esferas conhecidas e do volume que tem aqui, é possível que cada marcaçãozinha aqui, ó, seja determinada matematicamente para a gente poder descrever qual vai ser a viscosidade, né? Para quando o viscosímetro for colocado no fluido, ele fique equilibrado em uma determinada posição aqui nessa zona de medição, certo? Que aí o que a gente faz? Pega aqui, né, faz a leitura na altura do menisco, certo? E pega qual que é a viscosidade do fluido. Aqui ele está dando um pouco mais que 880 gramas por centímetro cúbico, que é o que esse medidor acaba apontando para a gente, certo? E esse medidor aqui ele é calibrado para trabalhar, ou ele foi feito, né, para trabalhar uma temperatura de 20 graus Celsius. Qualquer temperatura fora disso, o que vai acontecer? Ele vai, como é que fala? Por dilatação térmica, ele se expande e aí ele já não representa mais o mesmo valor da escala, né, do que deveria ser no valor de medido, certo? Porque o fluido em que ele está pode dilatar de uma quantidade diferente do que o vidro e o, como é que fala? Que está revestindo o densímetro, certo? Então acaba criando um certo problema de medição por conta justamente desse efeito, né? Ele é calibrado para 20 graus Celsius, a gente usa uma temperatura diferente, fatalmente vai ter problemas com isso. Então, é um medidor simples de ser utilizado, o densímetro, só que para medir temperaturas muito diferentes dessa temperatura ambiente, a gente tem que projetar um ou comprar um específico para a temperatura de trabalho. Por exemplo, se eu sei que eu vou, por exemplo, estar avaliando a densidade de um determinado fluido, a uma temperatura de 60 graus, eu vou pegar um densímetro, né, construído para trabalhar a 60 graus, não o contrário. Então, deixa o vídeo desenrolar um pouquinho, ver se o Marco Aurélio, aqui está mostrando o óleo de mamona, aqui o óleo esse é 30W, que é glicerina, né, cada um com seu termômetro e seu densímetro, certo? Obviamente, como estão no mesmo ambiente, eles vão ficar sempre a mesma temperatura, tá? Mas está aí mostrando para a gente o videozinho. E aí agora vamos para os vídeos práticos, né? Ele pega aqui, ó, do óleo de rícino, né, e vai marcando aqui com o cronômetro. Ele solta a esferinha, ela vai descendo, e ele vai simplesmente, né, vendo o tempozinho aqui, ó, que ele está pegando, e vai fazendo o processo. Na hora que chega o final da marcação, ele vai lá e para o cronômetro, e é isso. Certo? Então, como a gente solta a esfera e ela vai se deslocando, mesmo que em uma velocidade mais baixa, igual aquilo que está descendo, o que vai acontecer é que acaba tendo um atraso, né, entre a passagem da esfera, né, pela marcação e o momento que a pessoa vai lá e aperta como é que fala? O botão do cronômetro. Então acaba criando um certo erro na hora que a gente vai fazer essas mediçõezinhas aqui, justamente porque a gente não consegue ter essa resposta imediata, né, da passagem da esfera pela marcação, né, com o cronômetro, né, nesse formato, certo? É fonte de erro e ótimo que ele exista, justamente porque vai ajudar vocês, como engenheiros, a perceber esse tipo de coisa. Então, no densímetro a gente já tem fonte de erro, aqui no cronômetro outra, né, na operação dele. Na hora de fazer a leitura, né, será que ele estava realmente na mesma posição aqui da câmera? Ou será que a cabeça de quem estava medindo não estava mais para cima para criar um erro de paralaxe? Certo? Ou mais para baixo? Que para marcar a posição de a esfera estar efetivamente passando, a linha dos olhos tem que estar praticamente aqui, ó, junto dessa risca aqui do final da sessão de medição. Certo? Outros detalhes aqui, ó, velocidades mais baixas, né? Olha aqui para o LSE 30, velocidade de descida da esfera. Certo? Ela é bem mais rápida, então qualquer erro relacionado a esse atraso, e aparece até no vídeo, né, esses atrasos. Vamos ver aqui, ó. Aí, ó. A esfera passou e ele ainda estava permitindo ainda. E um outro detalhezinho aqui que dá para ver. Calma, um pouco menos. Pouco menos. Aqui, ó. Ele soltou a esfera e como ele deixou a esfera cair de uma altura maior, o que aconteceu? Ela bateu no fluido,
certo? Já com alguma velocidade. E na hora que ela bater, o fluido vai abrindo, né? Ou vai sendo solicitado para abrir ao redor dela, pelo peso dela, mais velocidade, etc. E na hora que o fluido vai envolver ela, não envolve só a esfera, envolve uma bolha de ar, certo? Que nessa posição aqui ela se soltou da esfera, certo? Mas enquanto ela estava em contato, como é que fala? Essa bolha de ar estava em contato aqui com a esfera, o fluido estava escoando ao redor da esfera e do ar, certo? Não estava só ao redor da esfera. Isso vai fazer com que a velocidade da esfera seja diferente, ou a aceleração da esfera seja diferente, fazendo com que talvez esse trecho inteiro aqui não seja necessário para que nessa risquinha já estivesse, né, com a velocidade terminal. Então isso pode influenciar na medição, certo? Principalmente se a bolinha de ar não se soltar, né, naquela região anterior, né, ela deixar para se soltar, né, dentro da sessão de testes, certo? E mais um efeito aqui interessante a gente vê na glicerina, ficou bem claro, tá? Ele vai soltar aqui já em contato, certo? Vamos ver aqui. Pronto. Aqui já está na seção de testes e uma pequena esferinha de ar acabou de se soltar. Então ele ainda está com a velocidade que não é a velocidade terminal dela, porque a esferinha de ar estava influenciando na velocidade de descida da esfera. Então a partir daqui que ela vai começar a chegar na velocidade terminal dela. Isso vai acabar influenciando. E além disso, se a gente for olhar no vídeo, prestem atenção na velocidade com que ela começa descendo aqui e na velocidade que ela vai ter lá no final. Certo? Saiu de zero, acelerou muito e depois reduziu a velocidade. Certo? Aí vai caindo com a velocidade baixinha, baixinha, baixinha. Professor, volta aí para mim. O senhor falou que a velocidade tem que sair de zero, né, e ir aumentando até chegar numa velocidadezinha fixa, certo? Ali no vídeo, o que a gente observou foi uma coisa assim, ela saiu, né, acelerou muito e depois foi tendendo com uma velocidade fixa. Opa, fica mais bonito, né? Certo? Por que que ela fez isso aqui, ó? Ela acelerou muito para depois vir para uma velocidade fixa. Pelo seguinte, o fluido nosso aqui, ó, ele fica parado durante muito tempo, certo? A gente usa ele, né, só perturbando ele com esferas, como é que fala? Umas 4 ou 5 vezes, né, por semestre, por assim dizer, vamos dizer assim, até mais, né? A gente joga pelo menos umas 30 esferas aí dentro, mas no restante do tempo não tem nenhuma solicitação, ele fica parado aí, né, sob efeito da gravidade, o que vai fazer com que fluidos que não são homogêneos, igual essa glicerina comercial que a gente tem aí, ó, elas possam, vamos dizer assim, por efeito de gravidade, né, ir separando partículas de diferentes densidades. Então faz com que na parte de baixo a gente tem partículas de fluido que vão ter propriedades diferentes das partículas de fluido que estavam em cima, certo? Então em cima a gente tinha, vamos dizer assim, uma glicerina, que ela tem uma viscosidade muito mais baixa, certo? E aqui na parte de baixo a gente tem uma outra glicerina, que é a mesma coisa, tá? Só com a densidade mais alta, ou seja, é um produto, né, que ele está heterogêneo aí na nossa sessão de testes, certo? E isso acaba influenciando, né, na hora de a gente fazer medição. E influenciou bastante, não nessa medição que eu passei para vocês aqui no. Como é que fala? Nos dados dos experimentos, tá? Porque, voltando o vídeo só um pouquinho, nessa sessão de teste aqui, por exemplo, ele está dando para a gente 50. Ele está dando aqui 50 centímetros, né, de descida. Se a gente for olhar aqui nos dados de vocês,
para viscosidade, glicerina, ao invés de trabalhar os 50, né, a gente pegou só os 20 final, certo? Os 20 centímetros finais para a sessão de testes, ou seja, demos bastante espaço para que a, para que a esfera atravessasse aquela seção que está com densidade menor, chegasse na velocidade terminal dela para poder medir só o que está acontecendo aqui nela nos últimos 20 centímetros. Tá? Mas ela influenciou bastante aqui. Ó. Na hora que eu fui pegar a glicerina para poder levar no reômetro da química, eu peguei a que estava por cima, com a colher. Certo? Coloquei numa vasilhinha e levei lá para ser ensaiado. E por isso que a viscosidade dela está muito, 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 muito abaixo do que deveria ser. Ela deveria ser o fluido mais viscoso dos três e está o menos viscoso justamente porque ela peguei justamente da parte de cima onde você tem lá aquele efeito das partículas menos densas e menos viscosas do fluido, certo? Isso é bastante comum com um produto, vamos dizer assim, comercial, que não é próprio para fazer experimento de laboratório, a título de, vamos dizer assim, a fazer algum tipo de normalização, alguma coisa assim, tá? Porque quando compra e ele está cheio de contaminantes, né, você tem efeitos adversos em função justamente do processo de fabricação dele, que não é um processo controlado. Exemplo, quando a gente faz ensaio de motores e coisas do gênero, a gente não compra uma gasolina de posto. A gente vai no fabricante, que é lá na. Pode ser feito lá, pode ser obtido lá na Regap, por exemplo, ou então na própria UFMG, que eles também conseguem fazer, que eles produzem uma gasolina padrão, certo? Que ela é normalizada. Então, muito mais cara, diga-se de passagem, e é a gasolina que a gente usa para ensaio de testes, certo? Porque, como é que fala? De bacia para bacia já tem variação do óleo. Na hora que passa para o processo de fabricação, aí, como é que fala? Uma variaçãozinha de pressão, uma variaçãozinha de temperatura durante o processo de fracionamento vai fazer com que mais, vamos dizer assim, com que você tenha uma faixa maior ou menor, né, de hidrocarbonetos de mesma cadeia presentes ali na sua gasolina. Então, estou dizendo, ó, a gasolina não é só octano, é octano, mas as coisas que estão próximas dele ali, certo? E aí, dependendo do rigor do processo, você vai ter uma gasolina mais octano, menos octano, dependendo do que você está querendo obter. Então, tem fluidos padrão. E aqui todos esses, né, eles são fluidos comerciais. A gente chegou assim, na lojinha do seu João, compramos cada um deles e trouxemos para o laboratório para ser ensaiados. Então, eles são comerciais. Então, você tem alguns contaminantes ali que vêm do próprio processo de fabricação ou da própria matéria-prima da qual eles foram formados. Tá? Tudo bem, senhores? Alguma dúvida aqui? Ainda não? Tá bom. Dúvida vai vir. Professor, Ah, lá na planilha eu não entendi o número, aquele valor de queda lá, são iguais? sim, são todos iguais. A gente mediu só 20 centímetros como seção de queda, né? A gente tinha 50 no total, só que a gente pegou só os 20 finais para fazer o experimento. Certo? No óleo de rícino, acho que a gente tinha 70, a gente usou só 30. E no óleo SAE 30, a gente tinha 70 também, usamos só 40. Tá? Centímetros, né? Então 0,4 metros. Beleza, entendi. Certo? Deixa eu fechar aqui só para mostrar outros detalhes para vocês. Que aí, saindo da parte de experimento, vamos ir para a parte de dados, tá? No experimento lá dos manometria, a gente estava. Era um experimento bem simples e a gente estava basicamente querendo trabalhar o erro. Nesse daqui, a gente também tem um experimento bem simples, certo? Que é basicamente pegar as esferinhas, jogar lá e medir a velocidade para obter. Medir o tempo para obter velocidade, para obter viscosidade. E é bem simples. Então, o que a gente vai fazer vai ser tratar a incerteza experimental da nossa medição, certo?
E o que acontece? Quando a gente faz, aí vamos pegar aqui, ó, essa parte de explicação. Então, Ctrl Z tudo isso aqui. Agora é outro desenho. Quando a gente faz um experimento qualquer, formas 2D, o que a gente espera é o seguinte: nosso espaço amostral, tá? O intervalo de amostra que a gente vai ter. Quando a gente faz uma medição, o que a gente quer obter, né, para ela, né, é o valor da grandeza. Então vamos colocar o valor da grandeza mais ou menos aqui, ó, por exemplo. Vamos deixar ela em. Vamos colocar ela em verdinho, certo? E essa aqui, por exemplo, seria a coisa que a gente quer medir. Vamos dizer, por exemplo, colocar um K aqui. Ó. Queremos obter um valor K, uma condutividade, por exemplo, térmica, ou algum outro tipo de medida, né? Só que montado aqui. Verdinho também. Pronto. Certo? Esse aqui seria o valor real. Cada medida que a gente fizer, vai ter como é que fala? Um desvio em relação, né, a essa valor real da medida, certo? Pode ser esse desvio, pode ser esse tipo de desvio aqui, né, a diferença entre um e outro, que seriam os erros, certo? Pode ser que seja um valor aqui, por exemplo, exatamente, né, o valor da grandeza, mas quando a gente vai fazendo várias e várias e várias e várias e várias e várias medições, o que normalmente a gente acaba observando é uma coisa assim, ó, a questão de espalhamento dos dados, tá? Quando a gente mede muito, 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 existe uma distribuição desses valores medidos, né, em torno de um valor médio que a gente vai estar obtendo. Quanto mais próximo do médio, vou colocar uma letrinha para ele, seria para a gente o valor médio. Da medição. Opa, tinha que ser vermelho, né? Média. Vou tirar o K, vou colocar o valor da grandeza. O valor real. Esse é o nosso verdinho. Fica mais bonitinho assim. Então, na hora que a gente vai medindo, fatalmente cada uma das medições, né, vai acabar tendo um erro em relação ao valor real, que pode ser zero, ou pode ser um valor maior ou menor que zero. Certo? E a média que a gente pega, né, ela também pode ter um erro em relação ao valor real, pode ser positivo ou negativo, tanto faz, mas a gente observa, né, que o espalhamento das nossas medições, elas vão ficar mais, como é que fala, uma concentração maior próximo da média e mais distante da média, o número de valores que a gente acaba pegando, né, vão ser mais, vamos dizer assim, vão ocorrer com uma menor frequência do que os valores próximos da média, tá? E o que vai acontecer? O que a gente entende com incerteza está justamente relacionado a esse espalhamento dos valores amostrais, né, em torno da média, certo? E não em função do valor real. Então, quando a gente faz uma medição cujo resultado, né? Aí vamos dizer, resultado da medição, ele é basicamente o valor da média, né? Mais ou menos, deixa eu ver se dividido aqui, mais ou menos, né?
o valor da incerteza. E esse mais ou menos é porque ele está em torno da média, né, variando em uma certa posição aqui, ó. E o que a gente vai tratar como incerteza aqui para a gente é descrever, né, como que a gente realiza, né, essa medição desse espalhamento aqui dessas partículas, ou dessas medições aqui em torno da média. Tá? Então, o erro medição a gente já trabalhou antes, falou sobre erro sistemático, erro aleatório, o que acaba influenciando nele, certo? Então, o que a gente quer na hora de dar o resultado da medida é que a gente dê o valor da medição, que vai ser o valor da média das medições que a gente fez, e uma outra indicação de qualidade do resultado, ou da confiabilidade dele, etc., que vai ser justamente, né, quanto a mais ou a menos, que vai ser a nossa incerteza experimental. Ou seja, esse terminho aqui vai indicar, né, qual que é a confiabilidade desse termo aqui da média. E certo? Então, basicamente, essa incerteza que a gente usa, ela vai ser uma reflexão, né, da falta de conhecimento do valor exato que a gente está medindo, certo? E ela, basicamente, né, aparece em função de definição incompleta do mensurando. Por exemplo, eu tenho lá uma parte de uma medição que ela é, por exemplo, não é uma reta e eu estou usando uma régua para poder medir um determinado valor. Então, em função daquela curvatura, eu vou ter um erro, porque eu não estou conseguindo descrever direitinho cada um do elemento que eu estou medindo. Né? Realização imperfeita, definição do mensurando, eu vou lá e meço de maneira errada. Certo? Amostragem não representativa, que é o caso, por exemplo, de eu ter... Vamos dizer o seguinte, né? Alguém vai, por exemplo, fazer fazer uma pesquisa, né, de opinião, ou, por exemplo, você vai votar em quem nas próximas eleições? Ah, votar para prefeito em fulano, não, vai ser na ciclana, etc. E aí, por exemplo, a gente vai pegar o universo, né, mostrar de umas 200 pessoas, e essas 200 pessoas, de repente, eu vou e pego só no bairro de Lourdes, certo? E aí, opa, mas lá tem um bairro que normalmente você tem lá uma certa, vamos dizer assim, não é aquele bairro sozinho não representa a população inteira, porque ali você acaba tendo uma concentração de pessoas, né, que tem mais ou menos o mesmo perfil, trabalha, né, nas empresas ali mais ou menos próximas, tem mais ou menos a mesma escolaridade, etc. Então a gente limita os fatores de influência na hora que a gente escolhe só uma região desse tipo, e aí o resultado pode ser o resultado que eu quiser. Então, é uma maneira, por exemplo, de você pegar um grande, como é que fala? Fazer uma pesquisa e fazer o resultado dela, né, tender para um valor que seja um valor esperado, tá? Então, bastante atenção na que for ver próximas eleições aí, ficar olhando essa parte como é que fala? Dessas pesquisas de opinião, tá? Porque como é que fala? Tem muita gente que acaba sendo influenciado, e às vezes acha que o candidato que tem a maior chance de ganhar, que ele tem que votar nele ou que ele tem que votar no outro, por algum outro motivo. Certo? Então, eu falo. É uma medida? Ela é definitiva? Com certeza não. Tem muita coisa que pode influenciar, tá? Principalmente quem está fazendo o estudo. Que mais? Conhecimento inadequado das condições ambientais sobre medição ou medição imperfeita das condições ambientais. Então, influência disso. Por exemplo, a gente está avaliando a pressão num vaso de pressão, só que na hora que eu estou fazendo essa medição, por exemplo, começa uma ventania, porque vai cair uma chuva logo na sequência, e a movimentação da massa de ar vai acabar fazendo com que a pressão atmosférica local acabe variando também. Se eu estou medindo com um manômetro que depende da pressão ambiente para poder fazer as medições dele, e a pressão ambiente está variando, está reduzindo normalmente nesse efeito, em função da movimentação da massa de ar, aí eu vou estar fazendo uma medição errada em função justamente desse tipo de efeito. Certo? Outra coisa, por exemplo, pegar
Então, vou pegar um equipamento, por exemplo, que é, vamos dizer assim, peguei lá uma amostra que está quente ainda, está lá uns 40, 35 graus, por exemplo, vou levar para o laboratório me chama de metrologia para fazer medição lá na empresa. Laboratório de metrologia da empresa é ótimo, né? Vai lá para o almoxarifado gelado, onde fica lá os medidores, certo? E aí o que acontece? Eu pego aquela amostra que está quente, né? Tá a temperatura maior que a temperatura em que eu faço as medições e que eu mantenho os meus equipamentos. E na hora que eu faço a medida, beleza, achei lá 30 centímetros, devolvi, e é isso aí. Ou seja, antes mesmo dela chegar na temperatura de medição, eu vou lá e faço a medição antes disso. Como a temperatura não influencia na dimensão do corpo, aí eu estaria pegando de maneira inadequada aquela medição em função justamente do quê? Ela não está a temperatura adequada. Erros de tendência pessoal na leitura de instrumentos analógicos. Então, aqueles erros de paralaxe, a pessoa não colocou a posição direitinho, ou na hora de parar um cronômetro, por exemplo, não teve no tempo certinho. Resolução finita do instrumento ou limiar de mobilidade. Resolução finita é o seguinte, olha, se a menor resolução é de 1 milímetro, se qualquer medição que cair fala? Entre uma resolução e outra, eu não sei efetivamente, né, quanto que foi aquele erro. Quanto a mais ou quanto a menos. A gente faz anualmente considerar se der no meio ou acima ou abaixo, ou se der mais próximo do de baixo, a gente pega o de baixo e por aí vai. Certo? E no caso limiar de mobilidade, isso aparece para a gente principalmente nos elementos elásticos, os manômetros. Certo? Porque eu tenho lá, vou medindo um valor de pressão, está lá, por exemplo, em 69 kPa. E de repente a pressão cai um pouquinho, certo? É um pouquinho que às vezes o próprio elemento, né, ele ainda nem vai deformar, por quê? Ele está na questão do limiar de mobilidade, ou seja, o atrito para ele poder movimentar, como ele está na posição estática, esse atrito é maior que o dinâmico, e ele não se movimenta até que uma variação de pressão maior solicite aquela movimentação dele, certo? Valores inexatos de padrão, medidas de referência, etc. Então, basicamente, erros de truncamento associados a um valor de uma medição, e na hora que a gente associa isso com com o nosso processo de calibração, vai acabar influenciando. Valores inexatos de constante, né? Você pega um π, por exemplo, como 3,14, ou qualquer coisa assim. Aproximações incorporadas ao método de medição, então, às vezes, você não leva em consideração algum tipo de fenômeno que está acontecendo na medição. Por exemplo, no nosso caso, na hora que a gente vai vendo aqui essas marcações aqui, ó, na seção transversal, será que elas estão tortas? Será que elas estão exatamente na posição 50 centímetros, né? Ou será que é um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo? Certo? Então, isso pode estar aparecendo, se a gente não leva isso em consideração, é uma influência no nosso processo de medição. E variações e observações repetidas, mensurando sob condições aparentemente idênticas. O que é isso? Se eu pego lá para fazer uma medição, agora eu vou cancelar tirar isso aqui tudo, tá? Fazer um outro agora. Tem lá meu gráficozinho. É difícil deixar as coisas retas. E eu tô lá com o meu aparato experimental, né? E eu tô pegando uns pontinhos assim, ó. Peguei um valor aqui, peguei outro valor aqui, peguei outro valor aqui, peguei outro valor aqui, peguei outro valor aqui, um outro valor aqui, um outro valor aqui, um outro valor aqui, né? Isso ao longo do tempo. Tempo. Pronto. Tzinho aqui. Certo? E aí o que eu vou achar? Bom, olhando para essa expressão aqui, ó, de repente eu vou achar, né, que o meu valor ele está mais ou menos aqui, ó. É interessante, né? Olhei aqui, medi, eu tô vendo. Meu valor medido, vou colocar com espessura bem menor aqui, ó. Ele está tendo mais ou menos esse comportamentozinho aqui, ó.
Está em torno de uma constante, está tendo lá grandes oscilações. Ele está aqui, ó, mais ou menos esse valor, ver se tem alguma influência aqui, etc. Aí, na hora que a pessoa altera, por exemplo, o tempo de amostragem, ou seja, a gente está pegando, vamos dizer assim, de 1 em 1 segundo, por exemplo, aí a pessoa de repente enxerga, né, que a curva, como é que fala, que os dados mesmo estão vindo de uma fonte que está, vamos dizer assim, vou colocar em outra cor, tá? Que está fazendo isso aqui, ó. Certo? E aí, como o valor da amostragem está coincidindo, né, com um fenômeno tipo batimento, igual eu estou mostrando aqui, ó, aí você nem percebe, né, que a sua medida, na verdade, está oscilando, certo? Porque o tempo amostral, infelizmente, está casando com a frequência da onda que a gente está medindo, certo? Isso é bastante comum quando a gente faz, por exemplo, ensaio de gases, ou de verdão, chama de efeitos pulsantes em gases, certo? Que é uma parte da mecânica dos fluidos que a gente estuda normalmente na pós, que é, por exemplo, como que o efeito, por exemplo, da abertura e fechamento da válvula, né, num conjunto cilindro-pistão, por exemplo, influencia no escoamento de ar. Porque você tem um fluido que está escoando, de repente a válvula fecha. Na hora que ele fecha, o fluido que estava vindo bate, né, e vai criar uma onda de sobrepressão que vai voltar no sentido oposto do escoamento, criando um mini golpe de Ariete. A gente vai ver mais para frente esses efeitos. E aí essa onda, né, ela vai se propagando no tubo e na hora que você abrir de novo, você vai ver uma onda em questão de pressão voltando também. E aí influencia muito, né? Se a onda ela está chegando, se a onda ela está voltando no momento que você vai fechar a válvula. Você consegue colocar mais ou menos ar em função disso. Então, a frequência de propagação da onda ou alguma frequência de oscilação, se ela não for levada em consideração na hora de fazer medição, o que a gente vai ver vai ser um fenômeno desse tipo aqui, ó, que não tem nada a ver, né? Ou quase nada a ver com o fenômeno real. Certo? Então, como que a gente trata essa incerteza? Experimentalmente. Deixa eu abrir aqui. No Word. Eu fiz isso para outra turma, já está pronto, não quero fazer de novo. E a gente ganha tempo. Estática, do mar documentos. Certeza. Tá abrindo? Abriu. Tá? É só para ficar um pouquinho mais organizado que está aqui no texto, tá? E aqui no texto não estou indo de uma em uma, etc., mostrando o que é cada uma das incertezas, etc. Eu estou seguindo mais ou menos a explicação que é feita na norma GAN, que é uma norma assinada pelo Real of, como é que chama? International Measures e outras coisinhas mais. Deixa eu ver aqui, disciplinas, mestrado, doutorado, métodos experimentais, a norma GAN, que é basicamente, né, um assinado, um tratado sobre como que a gente vai fazer as medições, como que a gente trata as incertezas, né? Assinado por quem interessa, né, em questão de medição. Certo? Que quem que assina? O Boreal Internacional de Pesos e Medidas, que é basicamente, vamos dizer assim, quem fica com os padrões todos organizados dele, Comissão Eletrotécnica Internacional, Federação Internacional de Química, Organização Internacional de Normização, a ISO, a IUPAC, Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAPAP, Universidade de Física Pura e Aplicada, Metrologia Legal. Então, basicamente, né,
quem mexe com essa parte de pesos e medidas, questão de normalização nos países, fizeram um tratado e geraram esse documentozinho aqui, ó, que ele vai falar para a gente, né, tudo sobre essa parte de medição, o que é um erro, o que é incerteza, como que a gente trata essas fontes, essas grandezas, etc. Certo? Então, depois de uma leitura, vamos dizer assim, prazerosa desses eventos todos aqui, eu criei esse guiazinho aqui, ó, descrevendo resumidamente sobre o que cada um deles vai dizer para a gente. E basicamente questão de equações, vocês podem ler aqui com mais atenção, mas é porque eu presto atenção ao horário, tá? O que acontece? A incerteza para a gente ela é dividida em duas incertezas, tá? A incerteza do tipo A e as incertezas do tipo B. O restante é conta para associar elas, tá? O que acontece? A incerteza do tipo A ela está relacionada com as variações estatísticas na medição. Ou seja, lembra daquele gráfico de medidas que eu fiz? Em torno lá do valor médio? Agora não dá para voltar nele mais. Mas a ideia é o seguinte: quando a gente for avaliar a incerteza estatística, a gente vai pegar as múltiplas medições que a gente fez para um determinado ponto, dividir ela pelo número de medições para obter o valor médio. Certo? Esse vai ser um dos valores do resultado que a gente vai mostrar. O restante vai estar associado à incerteza. Então, a primeira medida que a gente faz para avaliar o espalhamento, né, da amostra em torno da média é justamente calcular a variância. Então, a gente pega cada uma das amostras, né, subtrai do valor médio, eleva isso ao quadrado, né, e depois pega e divide isso por n, que é o número de medições, né, menos 1, que é o grau de liberdade a menos que a gente tem, porque o número de medidas que a gente vai fazer normalmente é um número de medidas finito, certo? Então fica um n menos 1. E o que acontece? Essa variância aqui, por ser termos quadráticos, né, ele tem ele tem uma unidade, né, que é quadrática em relação ao valor que a gente está medindo. Então, se eu estou medindo alguma coisa em metro, essa aqui seria metro quadrado, o valor da variância. Então, normalmente a gente acaba trabalhando, né, em função da raiz quadrada, certo? E aí eu vou ter a mesma, como é que fala? Eu vou ter a mesma unidade, por assim dizer, né? Mas quem dá uma melhor dimensão de espalhamento é a variância. O desvio padrão, que é isso que a gente está avaliando, ele dá assim, ele é um pouco mais pobre em informações do que a variância em si, tá? E o que acontece? Esses variância e esse desvio padrão, eles são relacionados à amostra, certo? Para a gente descrever eles em torno da média, o que a gente faz é pegar a variância média ou a variância da média, como está mostrando aqui, e o desvio padrão da média, que vai ser para a gente certeza do tipo A. O que a gente vai fazer? Cada um dos pontinhos vai acabar tendo, né, como é que falar? Vai variar um pouquinho em relação à média, certo? Se eu pego esse pouquinho de cada um, né, divido pelo número de medições na minha amostra, eu vou ter uma variância média para cada pontinho, ou para cada medição que foi feita. E se eu tiro a raiz quadrada, eu vou ter um desvio padrão para essa medida média, certo? Então, esse desvio padrão da média é o que a gente vai tratar como incerteza do tipo A, que é a incerteza estatística. Então, é em função dos dados que a gente coletou, né, quanto de diferente que vai ficar em função desses desvios. Então, por exemplo, nessa medida aqui para glicerina, o que a gente viu foi o seguinte, ó, todas as dimensões aqui, ó, todos os cursos, né, foram de 20 centímetros e o tempo foi sempre o mesmo, de 8, certo? Notem a questão das casas decimais. Aqui é simplesmente 8, não é 8, qualquer coisa, não é 8. Por quê? Eu combinei com os meninos na hora de fazer o experimento que, mesmo que o cronômetro medisse para a gente em centésimo de segundo, a gente pegar para a primeira medição só a casa dos segundos, ia considerar ela como sendo a nossa medida, tá? E aí, na hora que eles mediram, todos deram 8. Certo? Quando isso aconteceu, basicamente, o que vai acontecer? Já que todas as medidas vão dar o mesmo valor, cadê? Travadinho aqui.
Pronto. Já que todas as medidas vão dar o mesmo valor, a média vai dar um valor só, e a variância vai pegar cada uma das medidas ter o mesmo valor da média, e isso aqui vai acabar dando zero para a gente. Então, a incerteza tipo A, para aquele processo ali, ele vai ser zero, justamente porque não tem nenhum tipo de desvio aparecer no estatístico, certo? Agora outro, para a gente ver aqui, ó, outro fluido. No óleo de rícino aqui, eu já pedi para os alunos, né, pegarem agora a casa de décimo de segundo junto da medida. Então, agora ele vai vendo que, opa, a distância é sempre o mesmo valor, mas o tempo está variando, 7,6, 7,8, 7,7, 7,8, certo? Então, provavelmente quando medir alguma coisa assim, ó, deu mais ou menos uma coisa desse tipo, né? Deu uma variaçãozinha, etc. Mas eles pegaram só a primeira casa. Nesse aqui, eles pegaram a primeira casa depois da vírgula, e a gente já consegue observar alguma variação nessa medida. Quer dizer o seguinte, né? Neste caso, onde a gente tem uma resolução um pouco maior, a gente já vai conseguir visualizar alguma coisa aqui na incerteza estatística, uma incerteza tipo A. Porque antes a gente tinha uma resolução tão baixa que a gente não conseguia acompanhar essa incerteza tipo A, certo? Então, o que acontece? A incerteza do tipo B, que trata justamente, né, desses efeitos de, por exemplo, a resolução limitada do equipamento, é uma incerteza tipo probabilística. Então, ela pensa o seguinte, ó, eu tenho lá vamos dizer assim, estamos medindo lá com uma régua, certo? E aí, na hora que eu estou medindo, eu estou vendo que uma certa dimensão lá que eu estou pegando está caindo entre o 2 e o 3 centímetros, certo? Como a minha resolução é de 1 centímetro, eu não sei, né, exatamente onde ou qual o valor que ela caiu. Eu sei que ela está entre 2 e 3, certo? Mas, estando entre 2 e 3, eu tenho uma certeza de 100% que ele esteja entre 2 e 3, certo? E uma certeza que em 0% das vezes ela vai estar fora dessa região, certo? Tudo bem. Qual que é a ideia? Sempre que a gente fizer uma medição e ela cair dentro de uma resoluçãozinha, o que vai acontecer é que, se eu fizer infinitas medições e todas elas caírem aqui dentro, existe uma probabilidade, né, que cada uma dessas medições cai em qualquer posição aqui. Então, a densidade de probabilidade para elas, né, seria basicamente um retângulozinho. É a mesma probabilidade da medição cair aqui, dela 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 cair aqui, etc. Então, para qualquer posição aqui, ela pode cair. E aí, o que vai acontecer é que, se existe a mesma probabilidade de ele cair em qualquer posição aqui dentro dessa resolução, o que vai acontecer é que, se a gente for avaliar essas probabilidades aqui como se fossem, tá, medições estatísticas da incerteza tipo A, seria o seguinte, ó, o valor aqui, ó, que ele está indicando um mitezinho aqui, ó, seria basicamente um valor médio, ou seja, se eu pegasse as infinitas medições que a gente teria aqui, ó, e dividisse eles, eu pegasse, somasse eles todos e dividisse eles pelo número de medições, a gente chegar justamente nesse valor central aqui, tá? E aí o que vai acontecer? Se a gente tirar a variância amostral para esse processo, que a gente fazer é pegar cada uma das medições, né, e tirar esse valor médio para elas, certo? De tal forma que, fatalmente, a gente tem um somatório, a gente pegaria, por exemplo, deixa eu deixar até uns mais pontinhos aqui, ó, para dizer que seria um somatório de muitos termos ainda, mas basicamente pegaria, né, esse ponto, como é que fala, um ponto que cairia aqui, ó, como é que fala assim, num dos extremos da resolução, ele está chamando aqui de valor menos A, onde A para a gente é a metade da resolução, então, a resolução inteira para a gente seria 2A, o A é metade da resolução, então quando ele caiu aqui nesse extremo inferior, ele caiu no valor A menos daquela medição, certo? Então seria, por exemplo, 2, e no A mais, né, já seria o valor 3, certo? Entre um e outro você tem o 2,5, que seria o valor da média aqui, para a gente entender mais ou menos isso.
E aí acontece, ele está pegando, né, esse A menos, subtraindo da média, pegando o valor que seria em cima da média aqui, por exemplo, menos zero, para mostrar que esse valor aqui daria zero, e pegaria esse outro valor, que seria no outro extremo, né, menos a média, levaria ao quadrado. Então, fatalmente, o que vai acontecer é que o valor da média vai dar zero. Se a gente pega os valores que estão mais distantes da média aqui, eles vão ter um valor que vai ser negativo, que é o quadrado, vai ficando positivo, e aqui que é positivo, né, menos o valor da média, vai ficar positivo do mesmo jeito, elevado ao quadrado. Então tem vários valores positivos aqui que eles vão se espaçando em torno desse valor médio aqui, com o mais distante, né, maior essa variância individual. Na hora que eu pegar esse e dividir pelo número de amostras menos 1, a gente vai chegar e pegar esses valores aqui, a gente chegar num determinado resultado, e na hora que a gente dividir ele pelo número de medições de novo, para pegar a variância da média, a gente chegar numa expressão que a gente não vai deduzir aqui, mas seria em torno disso aqui, ó. Teria um valor do extremo positivo menos o valor do extremo negativo dentro da resolução. Lembra que isso aqui é por isso seria 3, isso aqui seria o valor 2, mesmo jeito. E na hora que a gente pega fatalmente o valor do A menos o valor do menos A, a gente vai ter basicamente uma diferença entre um e outro que vale a própria resolução ou 2A, certo? Esse 2A ao quadrado, na hora que eu trabalhar ele, vai ficar 4A ao quadrado, que eu vou simplificar com esse 12, está aqui no denominador, vai ficar o A ao quadrado sobre 3. Na hora que eu tirar a raiz dessa variância da média e trabalhar o desvio padrão da média, eu vou basicamente chegar num valor para incerteza, do tipo B nesse caso, que ela seria a metade da resolução dividido por raiz de 3, certo? Essa seria a nossa incerteza do tipo B. Então, para os nossos experimentos, olha aqui, ó. Neste primeiro aqui, ó, como eu tenho praticamente zero, né, de variação, é porque a minha incerteza do tipo B está muito grande, e aí ela está mascarando a incerteza do tipo A, justamente porque a resolução está muito grande para poder perceber qualquer variação do experimento. Agora, para esses outros aqui, ó, na hora que eu vou reduzindo a resolução, e vai acontecendo é que a incerteza tipo B vai diminuindo, e a gente vai conseguir observar que existem variações aqui nas medições. Então, a incerteza tipo A vai começar a participar, né, ativamente, né, do cálculo da incerteza, certo? E na hora que eu reduzo mais ainda, a incerteza tipo V vai diminuindo, a incerteza tipo A vai ficando mais importante. Basicamente essa é a ideia. E aí o que acontece? Uma vez a gente tem incerteza tipo A e incerteza do tipo B, o que a gente faz é juntar elas para poder descrever a incerteza da nossa medição em função do que a gente chama de incerteza tipo C, onde eu pego incerteza tipo A elevado ao quadrado, somo com incerteza tipo B elevado ao quadrado e tiro a raiz. E aí apresenta a minha medida, por exemplo, né? Olha, o meu tempo médio, o meu tempo medido foi lá 2 segundos, né? Mais ou menos 0,1 segundo. Então, uma coisa assim, 2,0 segundo, mais ou menos, né? 0,1 segundo para minha medida. Então, essa aqui, ó, se eu estiver medindo só o tempo, ele me daria a incerteza dessa medição em relação ao tempo. Certo? Essa aqui é a ideia. Qual que é o problema? No nosso experimento, a gente está medindo o tempo, certo? É isso que efetivamente está medindo, e o valor que a gente quer obter é a viscosidade. Então, o que, que vai acontecer? O tempo e a viscosidade são coisas distintas. Então, a incerteza que a gente tem para o tempo não pode ser a mesma certeza que a gente vai ter para a viscosidade. A gente precisa, né, pegar essa viscosidade aqui do tempo e propagar ela para a incerteza da viscosidade. E para fazer isso, tem uma equação matemática, bem simplesinha que a gente utiliza, que é essa equaçãozinha aqui de propagação de certezas, onde basicamente para ela o que a gente faz? A gente toma a raiz de um somatório, que é um somatório da derivada parcial do que a gente está medindo, ou da medição que a gente quer obter, no caso da viscosidade, por exemplo, em função de cada uma das variáveis que a gente está tomando no. Como fala? Cada uma das variáveis estão tendo influência na nossa medição, certo? Isso vezes a incerteza tipo C
para cada uma daquelas medições. Calma, professor, isso tem que estar muito complexo. Dá um exemplo para a gente. Dou um exemplo. Aqui, ó, no próprio roteiro. Aqui é a parte matemática, da descrição. Então, exemplozinho para a gente brincar. Temos que determinar a velocidade de um bloco deslizando sobre uma mesa sem atrito. Então, já viram aqueles brinquedinhos de shopping, onde tem aquela, vamos dizer assim, a mesa, um monte de furinhos nela, né? Onde você pega um disquinho e fica batendo de um lado para o outro. Tem um experimento muito parecido que a gente faz no laboratório de química, onde a gente pega essa mesa, entre aspas, sem atrito estático, pelo menos, né? O atrito seco, perdão. E o que acontece? Aqueles furinhos são para que um compressorzinho, né, pegue ar e mande aquele ar para passar sobre aqueles furos, criando uma camada ou uma vazão de ar ascendente sobre a mesa, e na hora que o disco vai passando, ele não vai entrar em contato com a mesa, ele vai ficar sobre o ar que vai sustentar o disco, e na hora que ele desliza, não vai ter atrito seco, ou seja, não vai ter atrito do disco com a mesa, vai ter atrito dele com o ar, que é muito menor. Já a viscosidade do ar está na faixa de 2 vezes 10 a menos 5, né? Pascal vezes segundo. Então, sem atrito, tá? Então, na hora que foi medido o tempo necessário para esse bloquinho, né, percorrer a distância de 1,00 mais ou menos 0,01 metro, ou seja, ele deu para a gente distância medida, certo? Com um valor médio para ela e incerteza associada àquela medida, certo? As seguintes medições foram obtidas com um cronômetro cuja resolução é de 0,1 segundos e pede a gente determinar a incerteza da velocidade. Então, eu não quero nem que a gente calcule a velocidade, que é a incerteza dela, tá? Então, foi feito 4 medições, cada uma delas deu um valor, 2,20, 2,70, 2,50, 2,60, certo? E o que vai acontecer? A gente não pode pegar a incerteza direta para a velocidade, porque as informações que têm é basicamente para o tempo e para a distância, certo? Então, como a gente não tem conhecimento sobre os valores, como é que fala? A gente não tem conhecimento sobre incerteza da viscosidade diretamente, o que a gente vai fazer vai ser, primeiro, para o tempo, calcular a incerteza do tipo B. Então, vou pegar a resolução do equipamento, que nesse caso é 0,1 segundo. Professor, no laboratório, o cronômetro nosso era também de 0,01 segundos. Então, a gente vai usar essa mesma incerteza tipo B? Vai, para essa é 30. Para o outro, estou simulando como se tivesse com outros equipamentos, né, outros medidores de tempo, com resolução diferente. Então, para esse aqui a resolução é de 1 segundo, para esse daqui é 0,1 segundo, para esse aqui é 1 centésimo de segundo. Então, para a gente ter diferentes valores da incerteza do tipo B, certo? Para inclusive a gente poder comparar o que está acontecendo com incerteza tipo A e incerteza tipo B em função dessa resolução que a gente está variando aqui. Tá? Faz parte da análise do resultado, né? Trabalha essa análise sobre a incerteza de cada um deles. Então, se a gente analisa só a incerteza tipo B, eu vou pegar a resolução, dividir ela por 2 e tirar a raiz de 3. Vai me dar uma incerteza que seria de 0,00, tá? Se eu fosse só mostrar o resultado, não apareceria esse 3 aqui no final, porque minha resolução tem 2 casas, e então, dois organismos significativos, aqui eu teria que ter 2 só, certo? Eu estou mostrando ele numericamente aqui, ó, por quê? Para não dizer que vai ser 0. E ficar ele aqui bonitinho, eu ficar fazendo essa explicação sobre organismos significativos, tá? No restante, eu vou trabalhar eles. Na incerteza tipo A, que é a incerteza estatística, o que a gente vai fazer? Vai pegar a média dos valores que a gente mediu, vai dar 2,5 segundos, 2,50, perdão. E aí, a partir disso, eu vou calcular a variância. Então, eu vou pegar cada uma das medições, tirar do valor médio, levar ao quadrado, e somar isso tudo e dividir pelo número de medições, que é 4 menos 1, que é o grau de liberdade, por a resolução fica finita. Então, quando eu pegar esses valores, eu venho aqui e calculo. Vai dar 0,05 alguma coisa. Não estou mostrando essa alguma coisa, porque eu estou representando o resultado de acordo com o mesmo número de organismos significativos que a gente tem aqui. Certo? Segundo ao quadrado. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar essa variância, vou dividir ela de novo, vou dividir ela pelo número de
medições que foram feitas e já vou tirar o raiz. Ou seja, já estou pegando o valor do desvio padrão médio, o desvio padrão da média, que é a incerteza tipo A. Então, eu pego esse valor, divido por 4, tiro a raiz, vou obter lá uma incerteza do tipo A que vale aproximadamente, né, 0,11 alguma coisa segundos. Tá? E aí, incerteza combinada, e lembra, é uma incerteza combinada para o tempo. Ela é basicamente o A ao quadrado mais incerteza tipo B ao quadrado, tira a raiz delas. Na hora que eu fizer isso, eu vou obter os 0,11 segundos mais alguma coisa que eu estou mostrando aqui, né? Mantendo lá o número de organismos significativos. Lembra que o 3 aqui ele não é significativo, tá? Eu só coloquei ele aqui junto da conta para a gente ver que esse valor aqui não é zero. Então, chegamos aqui na incerteza tipo C, beleza. Essa incerteza tipo C é que a gente vai precisar propagar ela, né, para a velocidade. Então, como que a gente vai fazer isso? Certo? Se eu fosse só calcular a velocidade, o que eu ia fazer? Ia pegar a distância, dividir pelo tempo, no caso, pelo tempo médio, que é o 2,50 segundos. Então, isso daria para a gente, né, 0,40 metros por segundo. Certo? Esse seria o nosso valor para a velocidade média. Tá? Para propagar a incerteza, para achar qual que seria a incerteza em torno dessa média aqui, eu vou utilizar justamente aquela equaçãozinha nossa. Dessa vez a nossa funçãozinha é a velocidade, então eu vou pegar a velocidade e vou derivar ela em função de cada uma das variáveis que a gente vai ter. Então, eu vou pegar a velocidade, vou derivá-la parcialmente em relação ao tempo e multiplicar ela pela incerteza tipo C para o tempo. Depois vou somar ela em função da derivada da velocidade em relação à distância, que é a outra variável, vezes a incerteza da distância elevada ao quadrado. Como são só essas duas influências que a gente vai ter aqui, ó, vão ser só esses dois termos dentro do somatório. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, tomar a derivada da velocidade em relação ao tempo, certo? O tempo está aqui no denominador. Então, na hora que eu tomar a derivada dele, ele ficar menos o tempo, né, elevado a menos 2. Então, ficaria menos o tempo elevado a menos 2, e a constante aqui, ó, que seria a distância, já que é uma derivada parcial em relação só ao tempo, a distância para a gente é uma constante, eu vou deixar ela aqui, ó, bonitinho, certo? E vou pegar a incerteza tipo C para o tempo e utilizar ela aqui, tá? A do tempo a gente acabou de calcular, o 0,11. Certo? E depois o que eu vou fazer? Pegar a derivada parcial da velocidade em relação à distância vezes a incerteza da distância. Então, a derivada da velocidade em relação à distância vai ser só a constante que está dividindo o termo da distância aqui para a gente. Então, 1 sobre o tempo, e eu vou e multiplico isso aqui pela incerteza tipo C para a distância, certo? Que é o que foi informado para a gente aqui em cima. Opa, não tão acima, aqui no exemplo. Aqui, ó. Ele falou para a gente que a distância para a gente tinha uma incerteza de 0,01 metros. Então é ela que eu vou utilizar ali. Menos um pouco, né? Então eu vou substituir os valores. Aqui dentro, o valor para distância, tempo, etc., eu vou usando os valores médios, tá? Então, a média da distância é 1 metro, a média do tempo é 2,50 segundos e por aí vai, certo? E na hora que eu fizer a conta, aí eu vou obter um valor para incerteza da velocidade, vai ser de 0,02 metros por segundo, certo? Esse é o valor da incerteza que a gente obteria. Tudo bem? Dúvidas? Então, a expressão correta da velocidade seria de 0,40 mais ou menos 0,02 metros por segundo. Alguma dúvida, gente? Como que a gente faz esses exemplos aqui? Como que a gente usa a equação para propagar a incerteza? Que a ideia é que a gente calcule, né, para o tempo, por isso tem um Tzinho aqui, ó, incerteza tipo A, incerteza tipo B, incerteza tipo C, e depois propague ela para a incerteza da velocidade, da viscosidade. Tá? Alguma dúvida, algum pensamento sobre o assunto? Vocês querem compartilhar? Posso ajudar vocês? Professor, eu vou ter que sair. Não? Tô tranquilo.
Na hora que for fazer o relatório, com certeza vai ter. Nessa parte de incerteza é onde mais dá, principalmente no uso da equação. Tá? É só dar uma olhadinha nela e fazer. Vocês vão basicamente fazer uma derivada, né, da viscosidade em função do tempo. Lembra, né, que aqui na expressão da viscosidade, né, o tempo está aqui dentro, certo? Da velocidade. Então, se vocês quiserem quebrar ela, só para ficar mais interessante, né, seria aqui, ó, a distância pelo tempo. E se eu quiser pegar esse tempo e passar ele para cá, dá para fazer também. Ficar mais explícito ainda. E certo? Que basicamente o que a gente vai ter vai ser uma grande constante, né, quando a gente for derivar em relação ao tempo. Certo? As outras variáveis, nenhuma para a gente vai considerar incerteza. Então vai ser só o termo do tempo na hora que vocês forem derivar para ela. Então ficamos assim, tá? Vou parar a gravação aqui no Teams. Pessoas, vocês já deram uma olhada nos primeiros relatórios? Para a turma de vocês, não, mas já dei para algumas outras. Eu vou. Como é que fala? Vou dar uma olhadinha neles, vou até parar a gravação então de propósito, dar uma olhada em algum relatório. Alguém quer que mostre o que seria correção? Que aí, vou parar a gravação aqui para não expor ninguém